Olá, amados, graça e paz a todos. Chegamos à nossa sexta-feira da semana de Páscoa, sexta-feira da Paixão, e eu gostaria, dando continuidade às reflexões e mensagens que nós temos postado ao longo desta semana, de falar sobre os acontecimentos que marcaram a sexta-feira de Nosso Senhor. É uma data singular para todo aquele que ama a Deus, para todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Cristo, não é? Então, hoje nós queremos refletir sobre o principal acontecimento da nossa fé. Então, lá no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 15, está escrito assim: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam:
Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto, numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Amém. Então, esse é o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, que relata todos os principais eventos que marcaram aquela sexta-feira, que hoje é conhecida e é chamada pelos cristãos, né, por toda a cristandade, de Sexta-feira Santa. Queridos, eu queria refletir com vocês a respeito desta data de uma forma solene, de uma forma bastante cuidadosa, e dizer que este foi o grande dia em que Jesus Cristo cumpriu a plena vontade do Pai, no intuito de glorificar ao Pai como Deus que perdoa, como Deus que resgata, como Deus que liberta, como Deus que é capaz de olhar para o pecador caído que foi destituído da sua glória, com misericórdia tal, a ponto de entregar o próprio Filho para morrer em favor desse pecador e resgatá-lo dessa condição de condenação eterna. Portanto, esse é um acontecimento majestoso, é o grande divisor de águas da história da humanidade. É por meio deste evento que nós podemos nos achegar novamente a Deus. Desde o pecado no Éden, desde o dia em que Eva tomou para si aquele fruto e Adão compartilhou do fruto e ambos comeram e ambos pecaram. Desde essa ocasião, quando o pecado, portanto, entrou na raça humana, e o pecado ele condenou não só o homem e a mulher, mas toda a criação, de forma que a terra passou a produzir cardos e abrolhos, os espinhos que antes não haviam passaram a existir por conta da condenação que veio por ocasião do pecado. Agora nós estamos vendo o evento da redenção, o evento da restauração, o evento da libertação, Jesus, o Filho de Deus, sendo levado à cruz. E quando a gente olha para esse momento vivido pelo Senhor, amados, muitas coisas nos sobem ao coração, não é? Logo pela manhã, Jesus então é interrogado, ele é acusado, por volta das 9 horas da manhã, ele é crucificado, ali por volta do meio-dia, todo o céu se torna escuro, de forma que acontece como se fosse realmente uma noite, né? Os céus ficam escuros, uma grande escuridão toma toda a face da terra, até por volta das 3 horas, quando Jesus dá o seu último brado e entrega ao Pai o seu Espírito. Nós sabemos que todos esses acontecimentos narrados nos evangelhos, nós nos detivemos aqui ao texto de Marcos, eles demonstram, não é, uma sexta-feira marcada pelo sofrimento, pelo
pelo agir, né, de Deus, no sentido de que o Senhor realmente veio de fato e de verdade ao encontro do pecador caído. Ele não somente disse que nos amaria, ele não somente prometeu amor por nós, mas ele nos amou e nos amou de fato e de verdade, vindo ao nosso encontro por meio de Jesus, o seu Filho amado, o nosso Senhor. Então, todos esses acontecimentos, amados, nos fazem refletir. Primeiro, a coisa que talvez mais deva subir ao nosso coração neste dia, eu estou gravando esse vídeo aqui e agora é por volta de 10h50 da manhã, quase 11 horas. Veja, a essas horas o Senhor Jesus já estava crucificado. A essas horas o Senhor Jesus já estava dependurado no madeiro entre os transgressores. A estas horas ele já estava padecendo de dores tremendas, inimagináveis por nós, não é? E ali naquela condição, crucificado, estava o Filho de Deus, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele cujas pisaduras, por causa de suas pisaduras, nós fomos sarados, não é? E nós sabemos que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele, e tudo isso realmente deve mexer com os nossos corações. Por quê, amados? Porque o Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos. Para que nós pudéssemos ter vida, estando mortos nos nossos delitos, uma morte era devida a Deus. De forma que Deus mesmo veio ao mundo na pessoa do Filho para morrer essa morte e nos dar e nos oportunizar a vida. Isso é algo tão majestoso, é tão grandioso, porque nos mostra um Deus misericordioso, um Deus cheio de compaixão, um Deus que olha para pessoas que simplesmente desprezaram a sua lei, a sua vontade, desprezaram os seus mandamentos, não é? Se fizeram realmente rebeldes diante de Deus pela desobediência, a ponto de serem mortos espiritualmente, e ainda assim terem sido alcançados e resgatados, e agora regenerados, e agora transformados, nascidos de novo, nascidos da água, nascidos do Espírito. Tudo isso fala realmente de um agir maravilhoso de Deus, não é? Na cruz, queridos, nós temos a nossa redenção. Na cruz nós temos o grande ato de Deus em favor da vida humana. Ali Deus, ele vence a morte, ele vence todo o escrito de dívida. Uma morte era devida a ele mesmo, uma morte era devida a Deus pelos pecadores, de forma que Jesus vai como Cordeiro de Deus e morre pelo ser humano. E ali o escrito de dívida, ele é encravado na cruz. Os principados, as potestades, o inferno, ele é exposto à vergonha. O Jesus triunfa sobre eles nesse evento. Jesus vence o inferno nesse evento. Jesus mostra a sua glória e nesse evento, porque a obediência dele o conduziu a esse estado, a essa condição, não é? Então, por meio da morte, Jesus vence todas as coisas para que pudéssemos hoje viver como filhos de Deus. Então, talvez a coisa mais importante de nós refletirmos seja o fato de que Deus nos salvou sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Irmão, irmã, Deus salvou você quando você não o conhecia, quando você estava distante, quando você estava desgarrado, quando você era perdido, quando você era condenado. Deus fez valer o sacrifício do seu filho sobre você, de forma que ele te resgatou dessa condição de trevas para fazer de você filho de Deus, filho legítimo, herdeiro com Cristo das coisas eternas. Ora, a Bíblia nos mostra todas essas verdades de uma forma majestosa. A grande questão que nos deve fazer refletir hoje, né, dentro dessa reflexão, é a seguinte: será que nós estamos vivendo, portanto, de modo digno do Evangelho?
Será que essa verdade, a verdade de que Jesus veio e padeceu, morreu a minha morte, isso mexe com o meu coração a ponto de eu viver um cristianismo na compreensão de que agora eu devo entregar a minha vida por amor de Deus? Ora, se quando eu era desprezível, se quando eu não era filho, se quando eu estava desgarrado, ele me amou para me tornar filho de Deus, ele me amou e me resgatou do império das trevas, ele me amou e me tirou da condição de morto nos delitos para viver a vida do filho de Deus, então eu devo viver como filho de Deus e devo obedecê-lo com todo o meu vigor, com todas as minhas forças e com toda a minha alegria, com todo o meu prazer. Então, viver para Deus, amados, deve ser então o nosso objetivo. Deve ser a razão pela qual existimos, viver para o Senhor, viver para a sua glória, viver para exaltá-lo, viver para engrandecê-lo em tudo quanto nós fizermos. Engrandeça a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus, porque Ele é digno de ser glorificado, de ser exaltado. Então, esta reflexão se faz necessária. De que maneira nós que celebramos a Páscoa, nós que temos em Cristo o nosso Salvador, o nosso Redentor, de que maneira essa mensagem, a loucura desta mensagem da cruz, mexe com os nossos corações? Será que eu posso, tendo em vista a grandeza do seu sacrifício, o significado profundo desta verdade, de que ele, santo, perfeito, justo, bom, fiel, obediente, foi à morte para morrer por mim, mal, desobediente, ruim em todos os sentidos. Quer dizer, como que eu lido com isso? Como que eu respondo a tudo isso? Como que eu olho para Deus e consigo ainda ter algum tipo de tranquilidade se o meu coração não estiver realmente despojado de toda a intenção pelo pecado? Por isso, meu irmão e minha irmã, nós fomos feitos filhos de Deus para andarmos nas boas obras, aborrecermos o mal, aborrecermos o pecado, andarmos como filhos da luz e não como filhos das trevas, vivermos como pessoas que amam a Deus porque nós fomos por Deus amados, quando nós não tínhamos absolutamente nada o que oferecer. Se somos de fato filhos de Deus, vamos andar como filhos da luz, pessoas que amam as obras da luz, pessoas que não estão aliançados mais com o pecado, que não estão mais comprometidos com o pecado. Nós fomos alcançados por Cristo nessa morte, nesse evento. Há 2000 anos, o nosso Salvador, numa sexta-feira como a de hoje, ele estava crucificado. Ele estava ali sofrendo as nossas dores, ele estava ali padecendo a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da liberdade que Deus te deu? Jesus te libertou para que você fosse livre. Gálatas 5:1 nos faz pensar nisso, nessa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente não deve mais se meter em jugo de servidão, sermos escravos do diabo, sermos escravos do pecado, de maneira nenhuma. Nós agora somos livres pelo poder do sangue de Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, hoje, nessa sexta-feira, tire o dia para refletir, tire o dia para pensar. Houve um tempo em que a igreja era mais cuidadosa com relação a estas datas. A igreja, ela simplesmente, ela tinha um zelo por essas ocasiões, separava a sexta-feira para reflexão, se resguardava no sábado, celebrava a Páscoa com alegria, não é assim? Um grande movimento surgiu dizendo que tudo isso é religiosidade e que nada disso é necessário, não é? De fato, queridos, de fato, nós não precisamos fazer, se somos maduros na fé, distinção entre dia e dia. A grande questão é, se nós não temos uma data especial para relembrarmos, rememorarmos estes grandes eventos que marcam a história da nossa fé, quando é que fazemos?
Porque o grande problema e a grande questão é que, às vezes, a gente fala assim: olha, mas essa coisa de guardar a Sexta-feira Santa é coisa de católico. Eu quero dizer a você, Sexta-feira Santa deveria ser todo dia na nossa vida. A pergunta é: ela é na sua? Ela é na sua, irmão? Todos os dias você reflete profundamente naquilo que Jesus realizou por você. Todos os dias você sente a agonia de Jesus sendo traído no Getsemane. Você sente a agonia de ele sendo levado pelos soldados, preso, cuspido, maltratado. Todos os dias você percebe que esse é o peso que deveria ser sobre a sua vida. Você gasta tempo, você dedica tempo refletindo sobre isso? Ou você aproveita um dia como hoje, um feriado, em que você tem tempo com a sua família e reflete sobre isso com profundidade? Aproveite o tempo. Faça de hoje um dia especial para essa reflexão, não é? Então, amados, sabe, às vezes a gente quer ser tão despojado de religiosidade, de religião, que a gente peca por fazer da nossa vida, da liberdade que Deus nos deu, usamos para a libertinagem. Usamos para viver essa liberdade para incorrermos em vários pecados. A irreverência, a falta de cuidado em relação às coisas de Deus, a falta de cuidado em relação ao próprio nome de Deus, e por aí vai, a lista é grande. Eu não vou aqui, não é esta mensagem, mas eu preciso te fazer refletir. Não se trata, querido, de uma data qualquer, não se trata de só um fim de semana qualquer, porque para nós qualquer final de semana é final de semana. Acho que não é bem assim, não é? Deus nos permite marcarmos, pontuarmos determinadas datas na história para uma reflexão maior, para uma introspecção maior. Tenha seu tempo de introspecção. Olhe para dentro de você. Como você está? Como está o seu coração? Você tem pecado diante de Deus? Hoje é dia de você se arrepender diante da cruz do Senhor. Hoje é dia de você reconhecer que aquilo que ele sofreu era teu, era seu lugar. Queridos, muitas pessoas estão ignorando, zombando disso, achando que a cruz é brincadeira, e não é brincadeira. Todos quantos zombam da cruz, a semelhança do sofrimento da cruz, terão o seu sofrimento por toda a eternidade. Se nós, queridos, zombamos da cruz, estamos condenados ao inferno. Se nós reconhecemos a cruz como nosso lugar, então nós tememos. E nós nos arrependemos e nós pedimos a Deus a sua misericórdia e nos colocamos debaixo desse favor imenso que só Deus poderia ter realizado por nós, e por fé nós recebemos o perdão, por fé nós recebemos a justificação, e então na condição de filhos nós vivemos com gratidão todos os dias, sim, mas aproveitamos momentos como esse para poder refletir e ter esse tempo de introspecção. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar a fazer isso. Separe um tempo hoje. Separe um tempo para uma oração sincera. Separe um tempo para voltar à leitura desse capítulo todo de Marcos. E quando você encontrar ali Jesus sendo acusado, diante de toda aquela multidão, quando você encontrar ali Jesus sendo crucificado, pense que ali era o teu lugar. Pense que ali era o teu lugar. Não fuja dele. Se coloque naquela ocasião. Se coloque naquela ocasião, porque aquela ocasião é uma ocasião possível a todos. Aliás, por direito, todos nós deveríamos estar lá. Mas Deus, que é bondoso, que é maravilhoso, escolheu enviar o Filho dele para tomar o nosso lugar, para assumir as nossas culpas. Ele se fez maldição. Já parou para pensar que o Filho de Deus, homem, que abriu mão de sua glória, esteve entre nós, nascido da Virgem, santo, perfeito, puro, reto, justo, bom, se fez maldição? Pare para pensar o peso dessa palavra. Como que um Deus santíssimo esvazia-se da sua glória a ponto de tornar-se maldição? Maldição. Foi isso que Jesus se tornou, querido. Maldição, para que eu e você
pudéssemos ter vida. Não há nada, nenhum amor que se compare com esse amor. Não há nenhum amor que possa se equiparar a isso. O amor de Deus realmente nos constrange. Que você possa refletir nessa verdade, amado. O nosso lugar foi ocupado por Cristo. Hoje você foi chamado para ser filho de Deus. Nós vamos refletir sobre isso no culto domingo. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. A morte não o deteve. O inferno não pôde impedi-lo. Nada pôde conter o poderoso sangue de Jesus, remindo o homem do seu pecado. Agora, se nós fomos remidos, se nós fomos comprados, se nós fomos colocados na condição de filhos, louvado seja Deus. Porque se nós fomos amados enquanto éramos pecadores, imagina agora, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Deixa toda tristeza, toda angústia, toda aflição, tudo aquilo que vem para te acusar, coloca diante da cruz. Lembra que Deus te amou sem cobrar nada de você. Lembra que Deus te amou sem te acusar dos seus pecados. Os seus pecados e os meus pecados não são para que nós fiquemos debaixo de acusação, não, porque toda acusação foi absolvida na morte de Cristo. Mas se hoje nós pecamos, evidentemente, queridos, nós precisamos nos arrepender, porque nós fomos libertos de toda acusação, fomos livres de toda acusação, mas para que vivêssemos em santidade diante de Deus. Então, que a santidade de Deus seja uma verdade na nossa vida. A Bíblia nos chama, sede santos, porque eu sou santo. Que nós sejamos santos diante de Deus. Que no nosso coração haja gratidão. Que na nossa vida haja disposição para engrandecer Jesus. Que no nosso coração haja o desejo de vê-lo sendo glorificado entre os homens e conhecido entre os homens, para que as pessoas possam ouvir essa mensagem que um dia nos alcançou e se arrependam dos seus pecados e sejam também, por Cristo, salvos. Ninguém pode chegar a Deus para a salvação, querido, senão por intermédio de Jesus Cristo. Eu tenho dito que todos os caminhos levam a Deus, e é verdade. Todos os caminhos levam a Deus para a condenação. Só um leva para Deus para a salvação. Aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te visite nessa sexta-feira, que você tenha um tempo de contrição, que você reflita, que você tire o dia de hoje, meu irmão e minha irmã, para refletir nas coisas eternas, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e que você possa se alegrar na vida que Deus tem te dado e nas promessas que ainda recaem sobre nós, desde aquele evento magistral, majestoso na cruz do Calvário. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.